Está aqui trazendo a palavra de Deus. Ok, gente? Bom, vamos lá, palavra de Deus. Não abandone a sua confiança em Deus. O título da mensagem dessa noite: não abandone a sua confiança em Deus. E eu quero já colocar o nosso texto base aqui. E esse texto, ele foi me dado, acho que foi domingo passado, quando o pastor Hélio falou a respeito de sementes de crescimento, e ele usou o texto que estava lá em Eclesiastes capítulo 11. E eu fui movido pelo Espírito a continuar lendo esse texto e cheguei nesse verso aí que me saltou aos olhos e que o Espírito Santo ele foi falando ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês isso nessa noite. Eclesiastes capítulo 11, verso 8, diz: ainda que o homem... E o detalhe é que o contexto desse texto, inclusive se você for continuar acompanhando a leitura, ele está falando para jovens. E quem é jovem aqui, diga amém. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Então é para você. Ainda que o homem viva muitos anos, e eu grifei aí, olha, regozije-se em todos eles, alegre-se em todos esses anos que eu e você, nós teremos de vida. Mas Salomão, ele faz uma advertência, ele fala assim, olha, contudo, lembre-se, contudo, o homem deve lembrar de que há dias de trevas, há dias maus, e ele fala o seguinte, olha, esses dias serão muitos, não serão poucos, serão muitos. Então, eu vou repetir a leitura, olha, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se, alegre-se em todos eles, inclusive nesses dias de trevas, de lutas, de dificuldades. Contudo, esse homem deve lembrar de que há dias de trevas, e esses dias serão muitos. E queridos, muitas vezes a vida nos reserva surpresas nem um tanto agradáveis, muito pelo contrário, nos reserva surpresas desagradáveis, situações pelas quais nem eu nem você nós gostaríamos de passar ou gostamos de passar. Eu peguei aqui alguns exemplos que veio à minha mente. A primeira situação que às vezes a gente quer ruim, às vezes é a ausência de uma pessoa que é muito querida pela gente, a ausência de um familiar, ou a ausência de um amigo, que muitas vezes nos ajudava, que muitas vezes nos dava suporte, que muitas vezes nos amava, que muitas vezes nos aconselhava, e de repente essa pessoa teve que mudar de cidade, ou até mesmo de país. Eu espero que você tenha sentido a minha falta quando eu mudei lá de cidade, de país. Mas quando nós estávamos lá, nós sentíamos muita falta de vocês. E exatamente isso aqui que eu estou lendo é algo que aconteceu conosco. Por nós não voltaríamos mais pelo Brasil, o lugar é ótimo, mas a gente sentia muita falta de muita gente, de muitos amigos, que nos faziam muita falta. E foi ótimo nós termos retornado, porque agora nós temos vocês, a nossa família, a família da fé, para estar conosco. Mas às vezes essas pessoas fazem falta, como aconteceu com a nossa vida. Outra coisa é que, às vezes você está naquele local de trabalho, não é isso? Você está naquela empresa que você sempre sonhou em trabalhar, que você buscou trabalhar. Naquela empresa você tinha um salário muito bom, tinha ali um ambiente de trabalho maravilhoso, mas foi embora. Infelizmente, por algum motivo, você acabou sendo demitido, ou você pediu demissão. Aquilo tudo que no primeiro momento era algo tão bom, tão legal, um ambiente tão agradável, tão gostoso, não se tornou mais. Ou então aquela casa, aquele apartamento que você sempre almejou, que você sempre sonhou, aquela casa aconchegante, aquela casa de 4 quartos, com piscina, com 2 vagas na garagem. Fala, Deus, aleluia. Maravilha. Só que foi passando um tempo, e veio justamente morar do seu lado dessa casa maravilhosa, uma turma, que era a turma da barulha, a turma da bagunça, que todo final de semana tinha um sambão, tinha uma churrascada, tinha um som alto, que só acabava às 5 horas da manhã, e você, infelizmente, teve que se mudar daquele lugar que você tanto sonhou, que você tanto almejou, que você tanto quis, mas você teve que lançar a mão dele, porque ele já não estava mais surtindo um efeito. Então, queridos, anote essa frase aí, ok? Algumas vezes, Deus nos deixa desconfortáveis no presente, no momento atual,
para que nós possamos experimentar algo melhor mais tarde. Anota isso aí, algumas vezes foi isso que Deus colocou no meu coração, algumas vezes Deus nos deixa desconfortáveis, em situações momentâneas, em situações que talvez você esteja vivendo, eu estou vivendo, né? Para que nós possamos experimentar algo melhor mais tarde, algo melhor lá na frente. E eu quero dar para vocês 2 exemplos bíblicos, eu poderia colocar mais exemplos, mas o tempo não vai permitir. Foi exatamente o que aconteceu com José. E eu gosto muito da história de José. José do Egito. E se você quiser depois na sua casa ver essa história, está lá em Gênesis, no capítulo 37, até a sua morte, que está registrada lá em Gênesis, capítulo 50. José vivia uma vida tranquila. Aí ele apacentava os rebanhos de Jacó, estava tranquilão, ok? Ele era o filho preferido de Jacó. Jacó mandou fazer uma túnica maravilhosa para ele. Ele era o cabra preferido. Por quê, pastor? Porque ele era o filho da sua velhice. E ele era um jovem, diz a Bíblia, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de coisas que Deus tinha colocado no coração dele, e ele vivia aquela vida maravilhosa. Mas você sabe, assim como eu sei, José teve essa vida tranquila, essa vida confortável, interrompida pelos seus irmãos, não é isso? Que, cheio de inveja, resolveram matar José. Tentaram matar José, lançando ele numa cisterna, não conseguiram matar José, pegam José, vendem ele como escravo por os midianitas, e ele vai parar na casa de Potifar, não é isso? E o texto, isso está lá em Gênesis 39, quando ele está na casa de Potifar, ele começa a viver um outro período muito legal, muito bom, porque diz a palavra de Deus que tudo aquilo que José colocava a mão, ele prosperava. Tudo que ele colocava a mão, e Potifar passou a ver isso, falou, rapaz, esse é o cara, então eu vou confiar tudo, exceto a minha mulher, na mão dele, para que ele possa administrar. Mas a Patifona, ou seja, a mulher de Potifar, não aguentou. Por que ela não aguentou? Porque também diz a palavra de Deus que José era um cabra formoso, ele era um cara maromba, ele era um cara, o Tony gostou, ele era um Luigi, ele era um José Luigi, ele estava lá, e ela não aguentou e partiu para cima do camarada. E ele fez a coisa certa, ele não deitou, ele não veio, como diz a palavra, coabitar com a Patifona, saiu fora e ainda assim tomou na cabeça de ter sido acusado injustamente de algo que ele não fez. José foi lançado José foi lançado numa prisão, fica ali naquela prisão aproximadamente, segundo os historiadores, 3 anos e meio preso. Você conhece a história. Foi o que aconteceu também com Davi, e você também pode ver lá isso em 1 Samuel, capítulo 16 até o capítulo 18. Davi era outro, cabra tranquilo, vivia lá com as ovelhinhas, tranquilo, uma vida tranquila, apacentando ovelhas, numa tranquilidade só. Só que num determinado momento, como está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 36, diz o relato bíblico que ele teve que lutar com um leão e depois ele teve que lutar com um urso. Ou seja, aquela paz, aquela vida tranquila, aquela vida que cantavam no hino da época do pastor Teixeira, que falava assim, calmo, sereno e tranquilo. Pois é, esse hino que ele tantas vezes cantou, ele compôs? Que isso, pastor Teixeira? Fui pego de surpresa agora, pastor. Aquele calmo, sereno, Davi estava calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, e aí teve que lutar com um leão, depois teve que lutar com um urso, e depois ele teve que lutar com nada mais, nada menos, com quem? Quem? Não foi Raimundo Donato, foi com Golias. Ele teve que lutar com Golias, e aquela tranquilidade de Davi passou a ser, assim como foi na vida de José, assim foi na vida dele, passou a ser dias de trevas,
dias desagradáveis, dias desconfortáveis. Ok, queridos? Então, mas uma coisa me mostrou que é muito interessante. Diante dessas situações desagradáveis, desconfortáveis, a palavra de Deus, ela fala que Deus era com José. Deus era com Davi. Gênesis capítulo 39, verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Essa declaração acontece quando ele acaba de chegar na casa de Potifar, vendido como escravo. José estava num dia ruim, vivendo um período ruim, mas o Senhor era com José. E continua falando, quando ele já está no cárcere, quando ele já está na prisão, no mesmo capítulo, no verso 21, olha, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, José passando um dia ruim, um dia de treva, um dia desagradável, mas o Senhor era com ele. Da mesma forma, ele era com Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Aleluia. Você está captando? Então capite aí essa frase aí, segura peão. Toda dificuldade que eu e você passamos, que nós passamos, não é para parar você, mas é para te empurrar, para te levar para crescer, porque o Senhor é contigo. Toda dificuldade que você passa não é para te parar, não é, mas é para levar você a crescer. Guarde isso nessa noite, porque nós lemos lá no início, lá em Eclesiastes, ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se e alegre-se em todos eles, contudo deve se lembrar que há dias de trevas, há dias de combate, há dias maus, há dias ruins que nós não queremos e não gostaríamos de passar, assim como José e Davi não gostariam de ter passado por isso. Mas saiba que toda dificuldade não é para parar você, é para que você possa crescer. E queridos, muitas vezes, isso não está anotado aí, não está no slide, mas muitas vezes, Deus vai chacoalhar essa árvore, e essa árvore chama-se minha vida e tua vida, para nós sairmos do nosso ninho e não cairmos, porque Deus não promove isso, mas Deus vai chacoalhar a nossa saia do nosso nível de conforto, do nosso ninho de comodidade e saia para voar. Aleluia. Saia para voar, para alcançar níveis. Pastor, quer dizer que Deus vai enviar coisas ruins na minha vida para que eu possa crescer? De maneira alguma. Deus vai permitir que esses momentos ruins, desagradáveis, a nossa carne, esses momentos de trevas aconteçam para que nós subamos de nível, para que nós possamos crescer tanto espiritualmente, emocionalmente e materialmente falando. Deus quer chacoalhar. Pastor Hélio vive falando isso aqui. Se a gente se acostuma em vir para cá, sentar nesse banco, ouvir uma mensagem e não fazer nada com o que a gente ouve, somos religiosos. Tanto faz estar na Academia da Fé, ou estar numa outra igreja, ou estar na Apostólica, Católica Romana, ou estar em qualquer nome que você possa lembrar agora na tua mente. Nós seremos religiosos se nós nos acostumarmos com esse ambiente e sairmos daqui domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, sábado após sábado, e nós não tomarmos uma decisão de nós voarmos nas asas do Senhor. Agora, Deus tem um propósito em nossas vidas, Deus conhece o nosso destino, Deus começou uma boa obra em nós, e se nós cooperarmos com Ele e deixarmos Ele trabalhar,
Ele completará essa jornada conosco. Você precisa saber disso. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus conhece o teu destino. O que é que eu quero dizer com isso? Deus sabe o final da nossa vida. Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele começou essa jornada, Ele começou essa boa obra na tua vida. Mas se nós cooperarmos com Ele e nós deixarmos Ele trabalhar, Ele vai completar essa jornada conosco. Ele vai estar conosco em todo o tempo, no tempo do regozijo, da alegria, como também no tempo da adversidade, no tempo do dia da treva. Então, pastor, como eu me mantenho firme? Como eu me mantenho de pé? Nos dias ou no dia de trevas? Como eu me mantenho firme? Como eu me mantenho de pé durante esses dias? E eu quero falar para você 3 coisas, que são as seguintes, anote aí. A primeira delas, procure agradar a Deus. Como eu me mantenho firme no dia da treva, no dia desagradável, no dia mau, procure agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, você conhece. Sem fé é impossível o quê? Então para eu agradar a Deus eu preciso exercer fé. No dia mau eu vou precisar exercer fé mais do que nunca. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu preciso crer que o meu Deus, no dia mau, Ele existe. E não abrir a minha boca e dizer assim, Senhor, onde Tu estás? Eu estou sozinho, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por esse dia de trevas sozinho. Não, você não está sozinho. Você precisa crer que Ele está contigo. Acreditar que Ele existe, que Ele está contigo, que Ele está em você, que Ele está do teu lado, que Ele te cerca por trás e por diante, e Ele vai te recompensar pela tua crença, pela tua busca nele. Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como eu me mantenho firme? No dia mau, no dia de trevas, eu preciso agradar a Deus, eu preciso ter um posicionamento de fé, eu preciso andar com Deus, eu preciso buscar a Deus. E eu tenho certeza, tanto como nós vimos lá em Hebreus, como em Salmos, que Ele vai me recompensar, Ele vai me satisfazer, Ele vai estar comigo no dia mau, Ele não vai me desamparar. Você não está sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não luta sozinho. Você não luta sozinho. Deus peleja por você. Deus peleja por você. Você não está só. Em segundo lugar, como eu me mantenho firme e de pé no dia das trevas, é esse aí. Evite precipitação e pressa. Muitas vezes, como estamos atravessando esses momentos ruins, nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que nós não venhamos a nos precipitar e tomar qualquer tipo de decisão na base da agitação ou da pressa. Anote essa frase: não tome decisões importantes com um espírito agitado. Não tome decisões importantes com um espírito agitado. Eu tenho algo para falar sobre isso aí, que numa certa ocasião, há 7 anos atrás, ia acontecendo, na minha vida a respeito da compra de um apartamento, que no ano anterior Deus tinha falado, olha, eu vou te dar o apartamento. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha como comprar, mas Deus falou, garoto, você vai sair daqui onde você está morando e eu vou te dar um apartamento. E ali a gente passou a sonhar, ali a gente passou a visualizar um lugar que a gente queria morar, uma rua que a gente gostaria de morar, e ali a gente começou a procurar imóveis naquela rua que a gente visualizou, que a gente pediu a Deus que fosse o local para que a gente pudesse comprar o nosso apartamento, o nosso imóvel. E nós encontramos um lugar, depois de já ter
você que já procurou imóvel, você sabe o que eu vou dizer. Você vê muita coisa boa e você também vê muita coisa ruim. E na maior parte você vê mais coisas ruins do que boas. Então, quando nós chegamos nesse apartamento, que era na rua que a gente queria, do jeito que a gente tinha pedido a Deus, nós ficamos maravilhados com o apartamento que nós vimos. O apartamento estava novinho, um apartamento grande, só que do prédio que a gente já vivia, que não tinha elevador, que não tinha garagem, nesse prédio era a mesma coisa, ele não tinha elevador, ele não tinha garagem. Mas ele estava novinho, ele estava numa condição muito boa, e naquele momento eu virei para o camarada, para o corretor, falei, não, olha só, vamos fechar negócio, é meu, segura ele aí para mim. Não, então você, poxa, aparece na imobiliária e tal, para você assinar já um pré-contrato, uma nota promissória, enfim. E nós saímos de lá, e a minha sábia esposa virou para mim e falou assim, olha só, vamos orar. Olha aí, por isso, homens do meu Brasil varonil, ouçam as suas esposas, deem ouvido ao que elas falam. E aí ela, não, vamos orar, então, não, vamos, né? Sabe como é que é homem? Não, eu quero fechar, é agora, vamos embora, é agora, vamos lá, vamos embora e tal, porque eu já não aguento mais, já estou 3 meses procurando, já não aguento toda hora ter que sair para ir procurar alguma coisa, ver alguma coisa. E ela falou isso, mas mesmo ela falando isso, eu não dei crédito. E eu fui lá assinar tais notas, teve um ai papai da pastora Eloana. Eu fui lá assinar as notas promissórias, assinei, tal. E aí eu falei, bom, e aí, o apartamento já é meu? Não, tem que ir lá no proprietário, para ele também assinar isso aqui e tal. E aí, quando ele assinar, aí, se o senhor vier desistir, o senhor vai pagar uma multa, 7 anos atrás, de R$5.000, pela desistência, que era um dinheiro que eu não tinha. Estou falando para você, não tinha nada para comprar apartamento. E aí, eu assinei, não, beleza e tal, e ela está falando comigo, poxa, mas olha só, a gente está num imóvel e a gente está trocando, tudo bem, o outro é maior, é isso, é aquilo outro, mas olha só, vamos continuar tendo que subir escadas, cheio de compras, cheio de coisas, com criança pequena, né, continuar deixando o carro na rua, tendo que alugar uma vaga de garagem, a mesma situação que a gente já vive. E, beleza, passou um dia, no outro dia, eu estava em casa, e eu fui levar minha filha, na época a Marina pequena, fui levar ela para a escola, e quando eu voltei da escola, ficou aquela voz me incomodando. Não adiantou a voz dela, mas a voz do Espírito começou a me incomodar. Vai lá e desfaz esse negócio, eu tenho algo melhor para você. Vai lá e desfaz esse negócio, eu tenho algo melhor para você. E eu botei o travesseiro na minha cabeça e eu estou ouvindo, vai lá e desfaz esse negócio. Eu falei, mas não está dando jeito. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá. E eu vou lá do jeito que eu estava. Eu não fui tomar banho, não fui trocar de roupa, do jeito que eu estava, eu levantei e parti para a imobiliária. E chegando lá, falei, olha só, não quero mais, quero cancelar o negócio e tal. Não, mas você vai ter que pagar a multa. Não, vai ter que pagar a multa o quê? O proprietário assinou. Não, calma aí que eu vou chamar o corretor. Ô fulano de tal, você já foi lá na casa lá para os proprietários assinarem a nota promissória? Ih, esqueci de ir lá. Ah, rapaz. Aí começou os dois lá a se pegarem, se xingarem, e eu todo lá de fora ouvindo, e eles se pegando, se xingando, se matando. Aí o camarada, tá bom, pegou a nota promissória, rasgou assim na minha cara, jogou em cima de mim, mas eu estava numa alegria. Eu estava numa paz, porque eu tinha voltado para o centro da vontade de Deus. Aleluia. E o imóvel, cadê? Sumiu, não tinha mais. Mas eu estava em paz. Não tome decisões importantes com o espírito agitado. O mundo de trevas nos impulsiona a fazer isso. Final dessa história, conseguimos um apartamento na mesma rua, com garagem, com elevador, com preço menor do que o outro, porque aí sim a coisa foi feita, dirigida pelo Espírito Santo. Então, não tome decisões importantes com o espírito agitado. Às vezes, nesses momentos de trevas, de dias ruins, de dias maus, desagradáveis, nós ficamos agitados. Nós queremos muitas vezes nos precipitar, agir com pressa. Mas olha, saiba de uma coisa,
Deus não chega cedo e nem tarde demais, Ele chega na hora certa. E alguém pode dizer amém? Amém. Ele chega na hora certa. Ele não chega cedo nem tarde demais, ok? E segura aí, peão, Provérbio 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, ouça, aquilo que é seu, que Deus já preparou e já reservou, é seu. O inimigo não pode tocar, não pode colocar a mão. O teu varão está preparado no nome de Jesus. Não se desespere, não se precipite, não tenha pressa. O que é teu vai chegar. Só meia dúzia de améns. Você é a mesma coisa, jovem de Deus. A sua esposa, ela vai chegar, ok? Ela vai acontecer, mas não se precipite, não tenha pressa. Tenha certeza no teu coração, ok? Porque não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Terceiro ponto, como eu me mantenho firme, como eu me mantenho de pé no dia das trevas, no dia da adversidade, no dia mau. Terceiro ponto é esse aí, confie em Deus. Confie em Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, não abandone a vossa confiança em Deus. Ela tem grande recompensa. Não abandone. José e Davi não abandonaram a sua confiança em Deus, mesmo atravessando os momentos que atravessaram, mesmo passando as lutas que passaram. Nós poderíamos ter outros exemplos, a gente poderia ter o exemplo de Noé, a gente poderia ter o exemplo de Abraão, de Moisés e de tantos homens e mulheres que estão relatados na palavra de Deus, que passaram por dias de trevas, por momentos difíceis, mas eles não abandonaram a sua confiança em Deus, e eles foram recompensados por isso. Eles foram recompensados por isso. No Salmo 27, verso 3, você não precisa abrir, não está aí no slide, mas eu leio para você. Salmo 27, 3 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Diga amém. Pode estourar o que acontecer, pode acontecer o que acontecer, você pode ouvir o que ouvir, faça o que acontecer, caia, chova canivetes, caia o mundo, desabe a terra, mas você continuará tendo confiança em Deus. Salmo 34, verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Em outra versão, nenhum será abalado, nenhum será atingido. Aquele que confia no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie em Deus. Dia de trevas, dias desagradáveis, dias desconfortáveis, confie em Deus. E Provérbios capítulo 16, verso 20, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. E se você é feliz, diga amém. Amém. Você é feliz porque você confia no Senhor. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Confie em Deus, confie em Deus. Solta o vídeo, Cid, por favor. Confie em Deus, aleluia.
Jesus, eu não confio em você. Você não confia em mim? Não, eu quero confiar, mas eu só não confio. Tá bom, eu tenho um exercício que vai ajudar muito. Tá bom. Você fica aqui, paradinha, e olha naquela direção. Agora, você confia em mim? Não, eu acabei de dizer que eu não confio. Tudo bem, mas isso faz parte do exercício. Ah, tudo bem? Toda vez que eu te perguntar se você confia em mim, você vai dizer, sim, Jesus, eu confio. Mesmo que eu não confie. Faz parte do treino. Tá bom. Então, você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Você vai me segurar? Não se preocupe com isso. É com essa parte que eu tô preocupado. Você consegue. Apenas confie em mim. Confiar em você. Caia pra trás. Tá bom, vamos lá. Eu confio em você. Ai, eu tô caindo, Jesus, me segura. Tá bom. Vamos fazer assim. Você mantém o pé firme no chão, olhando naquela direção. Então tá. Você confia em mim? Ai, sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Tá bom, eu vou fazer isso. Tá bom. Tá, e dessa vez eu faço. Bom. Oh! Ai, Jesus, você me segurou. Eu não achei que você fosse, mas você me segurou. Parabéns, isso foi você foi ótimo. ótima. Você tá pronta pro nível 2. Ai, tá bom, eu quero de novo. Opa. Ok, espera aí. Ah, não, você tá muito perto. Vai mais pra trás. Ah, sim. Ah, tá bom. Vamos fazer um pouco diferente. Hã? Como? Você fica com os pés firmes, olhe pra mim. Ah, caí pra frente, eu Não. consigo. Oh. Espere um pouquinho. Espere pelo meu sinal. Ah, sim, o sinal de Jesus. Isso, o sinal de Jesus. Você confia em mim? Ah, sim, agora eu confio muito. Muito bem, caia pra trás. Ah, essa é boa. É ótimo, principalmente quando você faz. Ah, é sério? Claro. Ah, não sei se você percebeu, mas ninguém vai me pegar ali. Sim, eu sei, é o que parece. Não parece, é assim. Você consegue, Laura. Apenas confie em mim e caia pra trás. Jesus, eu não consigo. Nós podemos fazer isso juntos. Mas eu não posso. Você pode. Eu não posso. Confia em Deus. Se ela caísse para frente ou caísse para trás, Jesus estaria lá. Confia em Deus. O dia mau é justamente o cair para trás e achar que Jesus não está lá atrás para te pegar. Porque você já foi tantas vezes para frente e ele te segurou, mas se ele falou que ele vai estar lá, ele vai estar lá. Se ele já falou alguma coisa na tua vida, você passando por uma adversidade, por uma situação, creia no que ele te disse e lance-se e deixe-se cair, porque Jesus ele vai estar lá, sempre para nos segurar, sempre para nos apoiar, sempre para cuidar de nós. Queridos, o próprio Jesus, ele declarou lá em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós passaríamos por problemas, como foi dito por Salomão lá atrás, que nós deveríamos nos alegrar, nos regozijar em todos os dias da nossa vida, mas, contudo, como disse Salomão, que a gente saiba que os dias de trevas, os dias desagradáveis, eles chegam. Talvez você esteja passando por um dia assim. E Jesus declarou, olha, vocês vão passar por aflições, momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de trevas, e você sabe o que ele terminou dizendo, olha, mas mantenha o teu ânimo firme, mantenha a tua confiança, agrada-te do Senhor, não tenha pressa, não seja precipitado, não tome decisões impulsionados pelas circunstâncias, por aquilo que te move no exterior. Confie em Deus. Jesus venceu o mundo. E a vitória de Jesus é a tua vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Jesus também foi pressionado. Jesus também foi tirado de uma situação razoavelmente tranquila em que ele vivia, para começar o seu ministério já indo para um deserto, para ser tentado, para ser provado, para viver em dias de trevas, em dias de escuridão. Mas ele venceu, porque ele agradou o Senhor, porque ele estava com ele na palavra. Ele não
se precipitou, ele não teve pressa, ele não teve absolutamente nada, ele confiou em Deus, ele confiou na sua palavra e ele venceu as trevas. E se ele venceu, se José venceu, se Davi venceu, se todos os personagens bíblicos e que eram servos de Deus venceram, imagine nós que somos filhos do Deus Altíssimo, que somos filhos de Deus. Se ele venceu, você e eu, nós também podemos vencer. Então, querido, dias ruins, dias de trevas, procure agradar a Deus, creia nele, evite a precipitação e a pressa e confie